voltamos a falar sobre o acidente aéreo que aconteceu nesse final de semana em Barcelos, interior do Amazonas. Foram 14 vítimas fatais, entre elas 5 moradores aqui do nosso estado de Goiás. As autoridades investigam o que aconteceu e entre as hipóteses estão as condições climáticas adversas registradas no último sábado, dia da tragédia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Jorge Ferreiras, ele que é consultor de direito aéreo, um dos maiores especialistas aqui no nosso estado nesse assunto, um dos que sempre está conosco trazendo informação. Professor, primeiro, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, porque antes do acidente acontecer, há relatos do próprio aeroporto lá em Barcelos de que outros 2 voos eles acabaram não pousando no mesmo aeroporto porque os pilotos eles viram um determinado risco naquela pista por causa do volume de chuva que caía no momento em que isso aconteceu. E há também relatos de que o avião que ocorreu o acidente, ele não teria ali conseguido frear nessa pista por causa da água. Isso de fato é possível? Claro que nós estamos falando inicialmente de suposições. Bom dia. Bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes. Bom, primeiro, eu agradeço as considerações, que o senhor acaba de fazer em relação à necessidade que nós temos que ter com a prevenção, em relação quando se fala de acidentes aeronáuticos, porque a Força Aérea vai conduzir a investigação e o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é realmente quem vai dar o laudo final. Eu acredito que até em 30 dias eles terão o RAI, que é o relatório de ação inicial, onde então eles vão levantar as primeiras informações, que possa ir ao painel CIPAER e colocar ao público. Bom, eu já pousei naquele aeroporto, já pousei no aeroporto de Barcelos, não apenas em uma ocasião. É uma pista muito bem feita, uma pista feita pela Comara, que é a Comissão de Aeroportos do Amazonas, da própria Força Aérea, e de fato foi um acidente, é sempre uma fatalidade, e a aviação nós sempre estamos acostumados a primar pela segurança. Quem trabalha com segurança na aviação nunca está satisfeito, e por isso que nós temos sempre essa grande comoção quando acontece um acidente, e ainda mais quando infelizmente veio vitimaram goianos, nossos irmãos aqui, nossos conterrâneos. Agora, as informações que estão surgindo, por que nós temos que ser cuidadosos? As primeiras informações que chegaram era de que quem estava dentro das aeronaves seriam estrangeiros, seriam pescadores norte-americanos. Depois eles vieram com a informação de que essa aeronave ela teria tido uma pane. Agora, o que está se construindo como realidade é que teriam condições climáticas adversas no local, que ele teria tentado o pouso, e que ele teria então um vento de cauda muito forte. Uma vez que ele pousou, ele fez o toque, não conseguiu. Dizem até que ele tentou arremeter, que é quando ele tentou fazer o go around, ou seja, que ele tentou dar a volta, para fazer uma outra passagem, mas infelizmente teriam obras nas cercanias da pista que teria contribuído para contaminar a pista, deixando ela mais escorregadia, além do vento. Então, infelizmente, tudo isso daí levou, ou pode ter levado, ao acidente. Vamos aguardar, porque até mesmo essa aeronave, ela possui uma caixa preta. Então, também, essa caixa preta que grava a voz, é uma aeronave de táxi aéreo, é uma aeronave que estava em condições operacionais regulares, e, a tripulação estava habilitada a tanto, e eu acho que isso daí vai ajudar a elucidar muito mais. A Força Aérea também, é importante dizer aos nossos ouvintes, que vai estudar o plano de voo dessa aeronave, porque ali na região tem poucas alternativas para pouso até. Então, muitas vezes, você vai pousar em Barcelos, você tem que ter combustível para ir para Santa Isabel do Rio Negro, ou você tem que ter combustível para voltar para Manaus também, uma vez que você faz uma avaliação. Ou seja, e essa pista, ela passaria por reformas, mas passaria por reforma a partir do dia 25 de setembro. Então, ela estava aberta para as operações normais. Georges, quando a gente fala em condições climáticas adversas e mesmo assim o piloto opta por tentar enfrentar essas condições, pode-se dizer em negligência por parte do piloto? Olha, o que nós estamos aqui tratando ainda são de suposições. Eu confio muito no julgamento dos pilotos,
eu confio muito porque na questão dos táxis aéreos, existe para essas empresas uma coisa chamada programa de treinamento. Então, esses pilotos, todos os anos praticamente, eles passam por treinamentos, eles passam novamente, eles fazem sempre reciclagens, né? A questão da tomada de decisão é uma coisa que é sempre muito discutido durante essas reuniões, né? Durante esses treinamentos. E são pilotos, né, que operam na região. A Amazônia, todos nós sabemos, né? Que de repente o tempo pode mudar de uma hora para outra, certo? Então, realmente, a decisão final cabe ao piloto, se ele parte ou não parte para o pouso. Se ele entendeu, dentro das convicções dele, que ele poderia fazer o pouso, se ele deveria arremeter, isso aí, então, nós vamos verificar, vamos aguardar os estudos do CENIPA, para ver o que ele conclui dessa ação do piloto. Nós temos que ver quais foram as conversas que ele teve com a base, se ele fez algum diálogo, né, dizendo, olha, as condições não estão boas, olha, vamos tentar o pouso, olha, nós vamos retornar, como é que foi feita essa fraseologia, se ele recebeu, inclusive, né, as informações do METAR, que é uma notícia que, para os aeronautas, que das condições climatológicas que a Força Aérea, ela entrega antes de cada voo, que você pode consultar também sobre as condições de cada região, você tem as cartas meteorológicas, enfim, tudo isso daí espero que seja elucidado, até mesmo para prevenir futuros acidentes. Jorge, muita gente fala, eu ouvi muitos comentários, inclusive diante dessa notícia, dessa tragédia, sobre o estado do avião, né? A gente percebe que o avião, ele estava pousando ali, ele está com a frente destruída, a gente está com imagens aí, mas a parte de trás, ela está preservada, né? Pelo menos assim, superficialmente a gente acredita nessa parte preservada. E aí as pessoas se questionam, mas como? O avião ele estava em baixa velocidade porque estava próximo de pousar, como que todo mundo morre numa situação como essa? Mas a gente está falando aqui de um impacto realmente muito grande, né, Jorge? Até porque onde a aeronave parou, a gente está aí com imagens ao vivo, a gente percebe que a cabine principal do avião, a parte da frente do avião, ficou completamente destruída, o que sugere um impacto realmente muito forte. A gente conseguiria precisar aproximadamente qual que seria essa velocidade do avião, ô Jorge? É uma aeronave Bandeirante, fabricada no Brasil. Essa aeronave já foi fabricada na década de 90, estava com todas as manutenções em dias, operava na região. Aí nós temos que estudar o envelope de voo da aeronave, que é o nome técnico que nós damos, porque cada operação é diferente. Por exemplo, se ele vai pousar ao nível do mar, se ele está com determinada carga, obviamente que tudo isso daí influi nos cálculos para a velocidade de aproximação. Agora, quando você fala baixa velocidade de aproximação, de repente, uma aeronave dessa, ela se aproxima para fazer um pouso. Eu estou aqui, assim, obviamente, né, estou elucubrando, não tenho os dados perfeitos dessa aeronave, mas se a aeronave que se aproxima a 100 nós, por exemplo, para pousar, estamos falando de 180 km por hora. Quer dizer, para quem olha, né, de baixo, parece que é uma velocidade pequena, mas não é, tá? Então, obviamente, né, para que você pegue uma aeronave dessa daí, que pesa suas 3 toneladas, 4 toneladas, né? A energia cinética que tem isso daí. Uma vez que ela tenta ir para a pista, e vamos supor que o piloto, ele tentou frear, mas de repente ele não tentou frear, ele tentou arremeter. Então, algo que era para diminuir a velocidade, acaba fazendo com que ela ganhe velocidade. Então, ainda que do lado direito, né, aparentemente a fuselagem esteja preservada, você vê que do lado direito, mas do lado esquerdo você vê que já foi bem destruído. E outro sim, né, uma parada dessa, né, abrupta, do jeito que foi, obviamente que isso daí, infelizmente, né, eu não quero lidar aqui com a dor de ninguém, o choque mecânico que os passageiros sofreram, a desaceleração é muito grande. Então, às vezes, parece que a aeronave está preservada, como aconteceu, por exemplo, no acidente, né, no infeliz acidente da Marília Mendonça, a aeronave parecia que estava preservada, mas a desaceleração que aconteceu, tá, foi o suficiente para provocar o óbito, né, dos passageiros que estavam aí.